João acordou TNGT com o som de um grito ecoando pela casa antiga em Lisboa. Seu coração disparou ao perceber que era sua mãe, Dona Maria, chorando no quarto ao lado. Ele se levantou rapidamente, correndo pelo corredor escuro, e encontrou-a debruçada sobre uma carta amassada, as lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Mãe, o que aconteceu? Perguntou João, mas ela o empurrou com raiva, os olhos vermelhos fixos nele como se ele fosse o culpado. Você. É por sua causa que tudo isso está acontecendo, gritou ela, jogando a carta em seu peito. Era um aviso de despejo, a família perdia a casa onde viveram por décadas, e João soube imediatamente que sua orientação sexual, revelada há anos atrás, era o bode expiatório para todos os males. Aquela manhã mudou tudo. João, um arquiteto de 32 anos bem-sucedido, sempre carregara o peso da rejeição familiar. Desde que se assumira gay aos 20, as portas se fecharam, não mais convites para festas de família, jantares de Natal viraram ausências forçadas, e até o casamento de seu irmão mais novo, Miguel, foram um evento do qual ele só soubera por fotos no Facebook. Mas o segredo que João guardava era maior. Há anos, ele enviava dinheiro anonimamente para ajudar a família, pagando contas médicas da mãe e até financiando parte da educação de Miguel. Agora, com a casa em risco, João se via forçado a decidir se revelaria sua contribuição ou deixaria o orgulho familiar os afundar. No trabalho, em um estúdio moderno no Bairro Alto, João tentava se concentrar no projeto de um novo edifício sustentável. Seu parceiro, Tiago, um professor de história de 35 anos, ligou durante o almoço. Como você está, amor? Ouvi sua voz tremendo essa manhã, disse Tiago, sua voz suave contrastando com a agitação interna de João. Eles se conheceram em uma manifestação pelos direitos LGBT em Lisboa, 5 anos atrás, e desde então construíam uma vida discreta, longe dos olhares julgadores. A família está perdendo a casa, e minha mãe me culpa por tudo, confessou João, sentindo um nó na garganta. Tiago sugeriu confrontá-los, mas João hesitava, e se isso piorar as coisas? Eles já me veem como uma vergonha. À tarde, Miguel ligou inesperadamente. O irmão mais novo, de 28 anos, era o orgulho da família, heterossexual, casado com Ana, e agora esperando o primeiro filho. Irmão, precisamos conversar. A casa. Estamos desesperados, disse Miguel, a voz carregada de preocupação. João sentiu uma pontada de ironia. Miguel não sabia que o dinheiro para sua lua de mel viera de depósitos anónimos de João. O que você quer que eu faça? Perguntou João, testando as águas. Miguel pausou. Talvez você possa emprestar algum dinheiro. Sei que as coisas estão estranhas entre nós, mas pela mãe. João concordou em se encontrar com ele em um café no Chiado, mas internamente debatia, revelar ou continuar no anonimato. No café, o ar cheirava a pastéis de nata frescos, mas a conversa era amarga. Miguel expôs os detalhes, dívidas acumuladas pelo pai falecido, hipoteca não paga. Se perdermos a casa, mãe não aguenta, disse ele. João observava o irmão, notando as semelhanças físicas, os mesmos olhos castanhos, o cabelo ondulado, mas as diferenças abissais. Miguel era aceito, casado, futuro pai. Eu ajudo, disse João por fim, sem revelar o passado. Miguel agradeceu efusivamente, mas evitou mencionar o elefante na sala, a homossexualidade de João. Saindo dali, João sentiu raiva crescer, porque ele sempre pagava o preço da aceitação. De volta para casa, em um apartamento modesto em Alfama, Tiago esperava com jantar pronto. Você parece exausto, comentou Tiago, abraçando-o. Eles conversaram sobre o dia, mas João omitiu o encontro com Miguel. Naquela noite, deitado ao lado de Tiago, João refletia sobre sua vida dupla, profissional bem-sucedido, parceiro amoroso, mas fantasma na própria família. A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava resquícios conservadores, especialmente em famílias tradicionais como a sua. Porque eu continuo ajudando quem me rejeita, pensou ele, o sono fugindo enquanto planejava o próximo depósito anónimo. Dias se passaram em tensão crescente. João trabalhava incansavelmente, fechando um contrato lucrativo que lhe permitiria cobrir a hipoteca inteira. Mas uma ligação da mãe o abalou. Miguel disse que você vai ajudar. Pelo menos uma vez você faz algo útil. As palavras cortaram como faca. João rebateu pela primeira vez. Útil? Eu sempre ajudei, mãe.
Vocês só não sabem. Ela riu amargamente. Ajuda. Sua escolha nos envergonha todos os dias. Desligou, deixando João em fúria. Ele contou a Tiago, que o incentivou, confrontos de uma vez. Viva sua verdade. No fim de semana, uma manifestação LGBT em Lisboa reuniu milhares. João e Tiago marcharam, bandeiras arco-íris ao vento. Ali, João se sentia livre, mas ao ver famílias apoiando filhos gays, inveja o consumiu. Porque não a minha, murmurou. Tiago apertou sua mão, porque eles escolhem o preconceito. Mas você escolhe o amor. Aquelas palavras ecoaram, plantando a semente de uma decisão arriscada. Miguel marcou um jantar familiar, o primeiro convite a João em anos. Venha sozinho, disse, implícito que Tiago não era bem-vindo. João aceitou, coração acelerado. Na casa antiga, o cheiro de bacalhau assado enchia o ar, mas a atmosfera era gelada. Dona Maria mal o olhou, e tios distantes cochichavam. Durante o jantar, Miguel anunciou, graças a um benfeitor anónimo, salvamos a casa. Todos aplaudiram, mas João engoliu em seco. Esse benfeitor sou eu, pensou, mas calou-se, o conflito interno rasgando. Após o jantar, sozinho com Miguel no jardim, João quase revelou tudo. Por que me convidaram agora? Perguntou. Miguel hesitou, precisávamos de você. A honestidade crua doeu. João saiu dali determinado, era hora de parar de se esconder. Mas o que viria a seguir? A semana seguinte trouxe uma reviravolta inesperada. João recebeu um e-mail de um advogado. A casa da família estava sendo transferida para o nome de Miguel, como herança antecipada. Eles me usam e me excluem, pensou João, a raiva fervendo. Ele confrontou Miguel por telefone, você sabe que eu paguei por tudo isso. Silêncio do outro lado. Como assim? Gaguejou Miguel. João despejou a verdade, anos de depósitos anónimos, desde a faculdade de Miguel até as contas médicas. Miguel negou no início, mas ao checar extratos, confirmou. Por quê? Porque não disse? Perguntou. João explicou, porque vocês me rejeitam por ser quem sou. Acham que gay é uma escolha, que envergonha a família. Miguel defendeu, mãe é de outra geração. Ela te ama, mas... João interrompeu, ama. Ela me culpa por tudo. A conversa terminou em impasse, mas sementes de dúvida foram plantadas em Miguel. Tiago, ao saber, apoiou, você fez o certo revelando. Agora, eles precisam lidar com a realidade. Mas João duvidava, e se isso destruísse o pouco que restava? No trabalho, um colega, openly gay, compartilhou sua história, família o aceitou após anos de luta. Tempo e verdade curam, disse. Inspirado, João planejou uma conversa com a mãe. Em uma tarde chuvosa em Lisboa, João visitou Dona Maria. Ela o recebeu friamente, servindo café. O que quer agora? Perguntou. João respirou fundo, mãe, eu sou o benfeitor. Paguei pela casa, pela sua saúde, por Miguel. Ela piscou, incrédula. Mentira. Você. Com sua vida pecaminosa. João rebateu, pecado. Amar Tiago é pecado. Vocês me julgam por amor, mas aceitam meu dinheiro. Lágrimas rolaram no rosto dela. A igreja diz, murmurou. João a abraçou apesar da resistência, a igreja não é família. Eu sou. Miguel chegou inesperadamente, tendo sido chamado pela mãe. A tensão explodiu, acusações voaram. Miguel admitiu saber agora, mas defendeu a mãe, você nos força a aceitar algo que não entendemos. João rebateu, forçar. Eu só existo. Ana, esposa de Miguel, interveio pela primeira vez, João tem razão. Nosso filho merece tios amorosos, não preconceito. Ana, progressista, revelar apoio secreto a João. Miguel ficou chocado, você sabia. A discussão durou horas, revelando feridas antigas. Dona Maria confessou medo do julgamento social em sua comunidade conservadora em Porto, onde cresceram. Vizinhos falam, parentes evitam. João compartilhou sua dor, isolamento, depressão pós-rejeição. Paguei pela casa de Miguel sonhando que um dia seria bem-vindo. Miguel baixou a cabeça,
Eu me casei na casa que você pagou, e não te convidei. Desculpe. Mas o perdão não veio fácil. Dona Maria saiu do quarto chorando, recusando reconciliar. João partiu magoado, mas aliviado por ter falado. Tiago consolou em casa, um passo de cada vez. Naquela noite, eles assistiram a um filme sobre famílias divididas, e quando sua realidade. Dias depois, uma surpresa, Miguel convidou João e Tiago para um churrasco. Venham os dois, disse. João hesitou, temendo armadilha. No evento, parentes mistos, alguns calorosos, outros distantes. Dona Maria evitou Tiago, mas conversou com João sobre o neto vindouro. Ele vai te conhecer, disse ela, um progresso mínimo. Porém, tensão surgiu quando um tio conservador comentou: essas modas modernas destroem famílias tradicionais. João rebateu calmamente: tradição não é desculpa para o ódio. Discussão acalorada seguiu, com Miguel defendendo João pela primeira vez: ele é meu irmão. Aceitem ou vão embora. O tio saiu furioso, mas o ato de Miguel fortaleceu o laço. João refletia no caminho de volta: valeu o risco. Tiago sorriu: sim. Você está reconquistando seu lugar. Mas sombras pairavam. Sociedade portuguesa, apesar de leis progressistas, ainda tinha bolsões de homofobia, especialmente em áreas rurais. Uma crise profissional abalou João. Um cliente cancelou o contrato ao descobrir sua orientação via redes sociais. Não queremos controvérsias, disseram. Desemprego iminente forçou João a repensar: continuar em Lisboa ou mudar. Tiago sugeriu Porto, mais conservador, mas perto da família. Confronto diário pode mudar mentes. Miguel, sabendo da demissão, ofereceu ajuda: usa a casa como garantia para um empréstimo. Ironia, a casa que João salvou agora o salvava. Mas orgulho o fez recusar inicialmente. Ana insistiu: família é para isso. Relutante, João aceitou, mas com condição: aceitem Tiago como parte de mim. Encontro familiar expandido seguiu, com Tiago presente. Dona Maria, desconfortável, perguntou sobre sua vida: o que ensina? Tiago respondeu: história, inclusive a luta pelos direitos humanos. Conversa evoluiu para debate sobre casamento gay. Miguel admitiu: eu votei contra no referendo, mas agora vejo diferente. João sentiu esperança, mas Betrayal veio. Descobriu que Miguel usara parte do dinheiro anônimo para doações a uma igreja anti-LGBT. Confrontado, Miguel justificou: era antes de saber. João explodiu: você usou meu dinheiro contra mim. Miguel pediu perdão, mas dano estava feito. A confiança abalada levou João a pausar contatos. Tiago apoiou: proteja seu coração. Reflexões internas consumiram João: devo perdoar ou cortar laços? A sociedade o pressionava a ser perfeito, gay, mas ele era humano, com raiva válida. Meses passaram em um limbo emocional. João encontrou novo emprego em um estúdio progressista em Lisboa, focado em projetos inclusivos. Tiago e ele fortaleceram o relacionamento, planejando viagem para o Algarve. Mas notícias da família interromperam: Dona Maria hospitalizada com problemas cardíacos. João correu para o hospital em Porto, coração apertado. No quarto, Dona Maria parecia frágil. Filho, murmurou ao vê-lo. João segurou sua mão: estou aqui. Miguel chegou com Ana, grávida avançada. Obrigado por vir, disse Miguel. Tiago esperava fora, respeitando o espaço. Conversa virou para saúde, estresse contribuíra, inclusive a brigas familiares. Dona Maria confessou: eu errei. Medo me cegou. Lágrimas fluíram: aceito você como é. Mas palavras não apagam anos. João perdoou verbalmente, mas internamente lutava. Saída do hospital, Miguel propôs: more conosco temporariamente. Ajude com o bebê. João recusou: tenho minha vida. Mas Ana insistiu: o bebê precisa de tios. De volta a Lisboa, João debateu com Tiago: eles mudaram ou é pena? Tiago: dê chance, mas com limites. Uma manifestação anti-homofobia em Porto chamou atenção. João decidiu ir, convidando a família. No evento, surpresas, Miguel e Ana apareceram, bandeiras em mãos. Dona Maria,
ainda fraca, mandou mensagem de apoio. João marchou ao lado do irmão, orgulho misturado a ceticismo. Um manifestante atacou verbalmente, traidores da tradição. Miguel rebateu, tradição evolui. Momento pivotal, Miguel abraçou João publicamente. Porém, backlash veio, vizinhos de Dona Maria boicotaram, espalhando fofocas. Ela enfrentou, meu filho é gay e eu o amo. Coragem nova inspirou João. Tiago propôs casamento, vamos oficializar. João aceitou, mas temia reação familiar. Anúncio por chamada, Miguel felicitou, Dona Maria hesitou mas abençoou. Planejamento começou, mas conflito, família queria cerimônia discreta, João queria celebração aberta. Discussão em jantar, sociedade julga, disse Dona Maria. João, deixe julgar. Vive minha verdade. Miguel mediou, façamos como João quer. Compromisso, cerimônia em Lisboa, convidados seletos. Preparativos revelaram tensões, um primo recusou convite, chamando pecado. João ignorou, focando no amor. Noiva de Miguel, Ana, ajudou com decorações, aproximando-se de Tiago. Dia do casamento, sol brilhante sobre o Tejo. Família presente, Dona Maria chorando de alegria. Votos trocados, João sentiu redenção. Mas a ausência de alguns parentes doeu. Lua de mel no Madeira, paz enfim. Mas ligação de Miguel interrompeu, Ana em trabalho de parto prematuro. Volta apressada. No hospital, nascimento do sobrinho, Pedro. João segurou o bebê, lágrimas, bem-vindo, pequeno. Dona Maria, ele tem 2 tios maravilhosos. Mas idílio quebrou, descoberta que Miguel ainda frequentava a igreja conservadora. Confrontação, você mudou. Miguel, estou tentando. Fé é complicada. João, escolha, família ou preconceito. Miguel refletiu, eventualmente deixando a igreja. Por você e Pedro, disse. João, agora casado, enfrentou novo desafio, a adoção. Sociedade portuguesa permitia, mas burocracia e preconceito latente. Família apoiou petição. Aprovação veio após meses. João e Tiago adotaram uma criança órfã, Lucas. Apresentação à família, Dona Maria abençoou, Miguel brincou, mais um para estragar. Mas sombras sociais persistiam, bullying na escola de Lucas por ter 2 pais. João lutou com escola, advocando inclusão. Reflexão interna, valeu as batalhas. Sim, por amor e mudança. Uma traição final abalou, descobriu que Dona Maria doara dinheiro, de João, a grupo anti-LGBT anos atrás. Confrontada, ela admitiu, era ignorante. João perdoou, mas confiança frágil. História culminava em jantar familiar anual, todos reunidos, incluindo Lucas. Toast de João, a família que escolhemos reconstruir. Mas pergunta pairava, perdoar completamente ou guardar mágoas? A rotina familiar se estabeleceu, mas rachaduras surgiam. João e Tiago criavam Lucas em Lisboa, ensinando valores de aceitação. Visitas a Porto viraram regulares, mas tensões subtis. Dona Maria evitava tópicos sensíveis, Miguel hesitava em defender publicamente. Um incidente escolar abalou, Lucas voltou chorando, chamado filho de pecadores por colega. João furioso confrontou a escola, eduquem contra preconceito. Diretor concordou, mas sociedade maior resistia, notícias de ataques homofóbicos em Lisboa aumentavam a ansiedade. Miguel, agora pai, empatizava, protegerei Pedro de ódio. Mas hipocrisia, descobriu-se que Miguel votara em partido conservador. Confrontação, você apoia políticas contra nós. Miguel, é economia, não social. João, tudo está ligado. Escolha lado. Divisão familiar, Dona Maria defendeu Miguel, Ana apoiou João. Jantar virou debate acalorado. Tiago interveio, amor não é política. Mas João saiu magoado. Reflexões noturnas, devo cortar laços novamente. Tiago, luto por mudança interna. Oportunidade surgiu, conferência LGBT em Porto. João palestrante, convidando família. Miguel relutante, mas Ana insistiu.
No evento, João falou de rejeição familiar, sem nomes. Miguel ouviu, olhos úmidos. Após conversa privada, Miguel admitiu: eu era cego. Desculpe por tudo. Abraço fraterno, primeiro em anos. Mas Betrayal veio de fora. Cliente de João cancelou por valores incompatíveis. Demissão ameaçada, estresse acumulado levou a briga com Tiago. Por que aguentamos isso? Tiago, por amor. Por Lucas. Reconciliação, viagem familiar ao Sintra. Castelos antigos, risos com crianças. Dona Maria confidenciou, orgulhosa de você. Momento terno. Porém, crise de saúde de Dona Maria retornou, internação. No hospital, revelação, ela alterara testamento, incluindo João igualmente. Você merece, disse. Recuperação em casa, João cuidou dela, conversas profundas sobre o passado. Medo da solidão me fez cruel, admitiu ela. Miguel, inspirado, juntou-se a grupo de apoio a famílias LGBT. Por Pedro e Lucas, explicou. João enfrentou dilema ético, oferta de emprego em Espanha, mais inclusiva. Família implorou permanência, não nos abandone. Decisão, ficar, por raízes. Casamento de aniversário, renovação de votos, família toda presente. Festa em jardim, dança sob estrelas. Mas sombra, notícia de lei proposta restringindo adoções gays. João mobilizou, família juntou-se à petição. Conflito interno, lutar ou fugir. Escolha, lutar. História escalava com traição máxima, descobriu que Miguel usara influência para bloquear projeto inclusivo de João anos atrás. Confrontado, Miguel, era negócios. João, negócios sobre família. Ruptura temporária, João cortou contato. Tiago mediou, perdão é força. Reencontro em Natal, Miguel pediu desculpas genuínas, doando a causa LGBT. Reconciliação cautelosa. João refletia, sacrifícios valeram. Sim, por crescimento coletivo. Família unida em manifestação, enfrentando opositores. João no centro, voz forte. Anos avançavam, desafios persistiam. Lucas crescia, questionando origens, porque dois pais. João explicava com honestidade, fortalecendo laços. Pedro, sobrinho, virava aliado, brincadeiras inocentes ignoravam preconceitos. Dona Maria, envelhecendo, tornava-se defensora, falava em igreja sobre aceitação. Meu filho me ensinou amor verdadeiro, dizia. Miguel evoluía, promoveu evento inclusivo em empresa. Mas passado assombrava, ex-amigo expôs doações antigas anti-LGBT. Escândalo, Miguel enfrentou backlash, pedindo ajuda a João. João hesitou, porque eu? Mas ajudou, redigindo declaração pública. Miguel admitiu erros, ganhando respeito. Tiago publicou livro sobre história LGBT portuguesa, dedicando a João. Lançamento, família presente, orgulhosa. Conflito social, ataque homofóbico em bar Lisboeta. João, presente, escapou ileso, mas trauma abalou. Família apoiou, Dona Maria visitou, cozinhando favoritos. Decisão ousada, João candidatou-se a conselho local, plataforma inclusiva. Campanha tensa, opositores atacavam vida pessoal. Miguel campanhau ao lado, meu irmão é herói. Vitória estreita, João eleito. Mudança palpável, políticas antidiscriminação implementadas. Mas custo pessoal, estresse levou a saúde frágil. Tiago insistiu em férias, viagem a Brasil, raízes portuguesas. Retorno, surpresa, família organizou festa. Por sua coragem, disse Miguel. Traição sutil, descobriu que Ana hesitara em batizar Pedro com padrinhos gays. Confrontada, admitiu, medo de julgamento. João perdoou, entendendo pressões. Reflexão, todos erramos. Perdão define-nos. Altatrau, crise familiar final. Dona Maria terminal, câncer diagnosticado. Meses finais, reconciliações profundas. Você me salvou, filho, sussurrou ela. Funeral, unida,
família honrou o gado. João discursou, amor vence preconceito. Pós-morte, testamento revelava doação à causa LGBT. Em nome de João, Lia. Miguel, abalado, aproximou-se mais, negócios conjuntos inclusivos. João e Tiago adotaram segunda criança, Maria, homenagem à avó. Vida estabilizava, mas sociedade mudava lentamente. João liderava, inspirando outros. Conflito ético, oferta de Miguel para casa familiar como herança. João recusou, construí minha própria. Mas aceitou para Lucas. História fechava ciclos, jantar anual, gerações mistas. Risos ecoavam, feridas cicatrizadas. Com o passar dos anos, a família de João se transformou em um exemplo de resiliência. Lucas e Maria cresciam em um ambiente de amor incondicional, frequentando escolas inclusivas em Lisboa. Pedro, agora adolescente, defendia primos contra bullying, e quando lições aprendidas. Miguel, mudado, liderava a ONG familiar apoiando jovens LGBT rejeitados. Pelo que causei ao meu irmão, explicava em palestras. Tiago, professor emérito, mentorava gerações sobre tolerância histórica. João, aposentado da política, escrevia memórias, de rejeição à redenção. Livro best-seller, inspirando debates nacionais. Mas reminiscências de dor surgiam, aniversários de revelações, natais passados solitários. João visitava túmulo de Dona Maria, obrigado por mudar. Conflito final, neto de Miguel questionava tradições. Porque avô João foi rejeitado? Miguel respondia honestamente, perpetuando lições. Sociedade portuguesa avançava, paradas perigo maiores, leis mais fortes. João marchava anualmente, família ao lado. Reflexão pessoal, pagamos preços altos, mas ganhamos liberdade. História culminava em reunião familiar épica, 50 anos de João. Toast coletivo, às escolhas que nos definem. No entanto, uma pergunta permanece: foi certo João esconder sua ajuda financeira por tanto tempo, ou isso prolongou o sofrimento desnecessariamente?